Olá, tudo bem? Você está no LXP Talk, um programa do Sérgio Mena Barreto, onde nós discutimos de quase tudo aqui, mas principalmente de liderança, de você ser o melhor. E hoje nós vamos falar de um tema muito quente, que é varejo independente. O Sérgio, como vocês sabem, de varejo tem mais de 30 anos, mas hoje nós trouxemos Fernando Ferreira aqui para falar de varejo independente. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, muito obrigado pelo convite, Marcela, muito obrigado, Sérgio. Vai ser uma satisfação estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse ser tão incompreendido, né? Que a cada 15 minutos vão falar que vai desistir, vai deixar de existir e continua prosperando por esse Brasil profundo. Que legal. Ô Sérgio, que legal, hoje nós vamos trazer um contraste aqui, né? Hoje... De Abrafarma, independente, como que vai ser isso, Sérgio? Esses 6 episódios estão sendo incríveis, porque são 6 episódios, os últimos da temporada 25, 26. 26, é. A gente depois vai ver que formato a gente vai usar em 26, mas é um prazer muito grande a gente receber vários convidados até inusitados, vocês vão ver. Já viram em algum episódio. E hoje é um prazer estar aqui com o Fernando. Já cruzei com o Fernando várias vezes na vida, né, Fernando? Várias vezes, já temos outros aí. E tem uma coisa curiosa, né, pra gente começar aqui falando de curiosidade. Você talvez não saiba, mas o Marcelo foi apresentado a Abrafarma através de mim. Long time ago, né? Sim. A gente já teve alguns encontros aí fora do Brasil, aí, Nova York, São Paulo várias vezes, e hoje falando sobre esse assunto que fascina tanto a gente, que é varejo, independente do canal aí e do tamanho da rede, né? É isso mesmo. Então, prazer ter você aqui. Vamos lá. Eu quero começar, Sérgio, nesse momento, você acabou de chegar da Coreia, né? Você já foi para a China várias vezes, Estados Unidos, e a Abrafarma sempre ditou regras de mercado. Isso é indiscutível. Eu quero até que você comece a tua fala lembrando a gente, por exemplo, eu lembro aqui de plantão, eu lembro, por exemplo, de Covid, quando algumas farmácias disseram assim, não, vamos fechar todo mundo. Você foi lá e falou, não, vamos manter aberta. Formato da farmácia, esse jeito. O que mais, Sérgio? O que você trouxe? Mix, né? Eu acho que toda essa reflexão da importância de você ter um mix maior, né? De você não ter fricção no atendimento ao cliente. A solução que a gente encontrou de logística, né? O Fernando sabe, nós somos um setor altamente ineficiente e assim, a farmácia, seja grande rede, média, pequena farmácia, sofre demais com ruptura de estoque, sofre demais com a ineficiência do setor. Então, todos esses mecanismos aí foram criados ao longo dos últimos anos, no final, para atender o consumidor, né, Marcelo? Que é o que mais importa, deixar esse cara lá, ao longo do tempo, fiel à nossa proposta de valor. Coreia, assim, para pegar o gancho do que você comentou, foi assim, absolutamente incrível. Eu já tinha estado na Coreia, não com esse olhar que eu fui agora levando a Abrafarma e fazendo a curadoria, mas assim, a frase é: num varejo que tem 50% de digital, e é o que eles têm lá. Caramba! 50% de digital. Nunca um varejo que foi por digital está tão vivo fisicamente. Uau. Isso é sensacional, né? Uma rede, por exemplo, como a Oliver Young, tudo bem, não é farmácia, é para farmácia, porque é mais focado em beauty, né? Mas, cara, as lojas lotadas. Por quê? Porque as mulheres vão experimentar os produtos. Virou um showroom, né? Virou um showroom, virou experiência, virou a troca. Uma pessoa, um cliente conversando com o outro. E isso é uma coisa assim, sensacional, né? Fora outros já varejo, entre Monster, outras coisas assim, Amor e Pacífico, as pop-ups, assim, incrível, né? E o pessoal voltou muito animado, ou seja, com as possibilidades, né, de você mesmo crescendo no digital, você continua tendo uma loja física relevante, porque o cliente precisa disso, desde que você tenha experiência, desde que você embarque em tecnologia, desde que você tenha um mix correto, completo, desde que você seja o local de descoberta, né? Então isso é lindo, cara, lindo. Foi uma viagem assim, das melhores que a Abrafarma já fez nos últimos anos. E vai vir muita coisa boa, que o pessoal já veio com a vontade de fazer negócios. Eu vejo aí essa coisa do físico, que antes parecia ser um peso morto ali, porque todo mundo vai virar digital, agora vira um diferencial. Eu imagino que uma empresa que comece só no digital, que não tem a experiência do ponto de venda, ela vai ter que correr um pouquinho. Então o varejista que abraçou isso, e ele consegue fazer o que tu falou, ter um ponto de troca, experiência, compra,
uma Shopee vai... Em algum momento, será que uma Shopee não vai ter que ter um pedacinho no físico para ter essa experiência? Fica aí um pensamento, né? Uma provocação. E, uma Fernando, provocação. Então, indo nessa ideia, e você concorda que a Abrafarma sempre trouxe muita coisa no mercado? Concordo. Eu lembro aqui sem falar da atenção farmacêutica, que é uma briga aí gigante. Quando eu comecei no varejo lá em Belém do Pará em 2002, eu lembro que a gente falava muito sobre atenção farmacêutica, mas ninguém sabia muito como fazer. E aí a Abrafarma levanta essa bandeira, até questões institucionais ali, porque não era só poder fazer, era só saber fazer, mas poder fazer. Eu lembro que... E hoje, qualquer farmácia independente, se quiser, pode ter acesso às ferramentas. Tem o caminho das pedras, exatamente. Tem o caminho das pedras. Então não é mais uma limitação, a gente vai falar muito sobre isso aqui, Sim. Não é mais uma limitação de conhecimento, mas de mentalidade. É isso mesmo. E, Fernando, quando você olha isso, e aqui está a grande pergunta, você já começou falando do acesso à informação. Antes, como é que era? Esse independente, ele olhava para essas redes e falava assim, nossa, eu vou copiar. Tudo que era copiado dava certo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu fiz uma transição, Marcelo. Eu começo a minha carreira no varejo farmacêutico em Belém do Pará, 2002, numa rede ligada à Abrafarma, que foi a minha grande escola. E essa rede, eu trabalho nela há 15 anos e quando eu saio, estou falando de 2014, Sérgio, eu saio para o mercado independente. E eu tinha uma falsa ilusão de que como eu estava, todo mundo sabia aquilo. Todo mundo sabia o que era um CRM, todo mundo sabia a importância de ter para o cupom. E quando eu vou para o independente daquela época, havia uma distância muito grande entre o que acontecia na Abrafarma e o que era o mundo real, né? Era como se... Até hoje tem um pouco disso, né? A Champions League tem um campeonato brasileiro e tem um campeonato regional, né? Que tem cada um na sua particularidade, mas tem muita diferença. E tem o de várzea também. Tem seus desafios, né? Então, o que aconteceu naquela época? Eu percebia que esse varejista independente, ele não tinha como ter acesso a dados de mercado. E Kiwi Close-Up, na época MS ainda, era uma outra coisa, era de outro mundo, falava outro idioma, né? Quando você chegava com alguém falando de um planograma, falando de Spaceman, falando da importância do que poderia ser uma gestão de categoria, cara, eu quero comprar mais barato, como é que eu faço para conseguir? Havia um falso pensamento que ainda é muito comum hoje, de se acreditar que uma grande rede é grande porque compra barato e tem volume de compra. Enquanto ele esquece que tem processo, books e tem coisas que funcionam por trás. Isso aos poucos vai mudando, mas hoje a gente vive o contrário disso. O contrário disso é o excesso de informação. Uau. Então eu tenho um dono de farmácia esquizofrênico, ele não sabe se ele quer ser farmácia de bairro, se ele quer ser uma flagship, né? E, outro dia eu vendo um caso, tenho lá uma farmácia que é o nome da Drogaria Popular Prime. Uau. Falei, peraí, sabe aquela foto do Jânio Quadros que ele tem, clássica, que ele tá com o pé para cá e para lá? Frente, né? Então essa falta, informação é como água, né? Pouca água você vai morrer de sede, muita água você se afoga. Eu diria que o grande desafio que a gente tem hoje com os independentes é fazer essa curadoria, saber o que ele olha. Quando ele olha para uma loja, ele olha para uma grande rede, o que ele copia? Ele copia o que ele vê? Ele é capaz de entender as nuances, né? Como é que aquela grande rede se tornou assim, né? Uma vez eu tive num jantar com um presidente de uma grande rede e a gente estava conversando, ele estava acabado de chegar na minha cidade lá, estava abrindo muitas lojas, né? E eu estava num jantar promocionado por uma indústria. E aí a pessoa da indústria falou, Fernando, senta aqui e tal, olha, senta aqui com esse presidente dessa empresa, você é de Manaus, ele está chegando em Manaus. E eu sentei assim, né? Pô, o cara, mais de 2.000 lojas, eu ali, pequeno, regional, tentando puxar assunto com ele, mas eu não queria falar do assunto Manaus e não queria falar do assunto farmácias ali. Eu tentei puxar um assunto com ele aleatório para a coisa ficar mais leve. E me conta aí, como é que você começou com farmácia? Ele falou, meu avô era dono de farmácia. Eu parei, lembrei do meu avô Agostinho, lá no Piauí, trabalhando na lavoura, sabe? A distância que tem, você olhar o sucesso de uma grande rede e achar que você é capaz de copiar aquilo sem perceber que ele tomou... Ele caminhou uma jornada incrível até ali. Por mais que ele te desse um book com tudo detalhado, tem coisas que tu vai ter que fazer uma logística reversa muito bem feita para entender os amiúdes. E tem coisas que são incopiáveis, né? Totalmente. São incopiáveis. Mesmo para uma grande rede, dos desafios das grandes redes de reproduzir o seu modelo, eu acho que o maior desafio das grandes redes é a gestão de gente. É muito difícil você manter a cultura ao longo do tempo, que numa pequena empresa, se bem gerida, com uma família no entorno, com as coisas bem articuladas, com a integração com a comunidade, cara, a rede é que tem que ir atrás. A rede é que tem que copiar esse modelo local para se dar bem, muitas vezes, né?
Então, assim, tem coisas que são incopiáveis. Tem coisas a pequena rede, a pequena farmácia independente, elas olham, eu passo muito isso com os mentorados, assim, a minha equipe é pequena, eu não consigo contratar funcionário e tal, e eu falo, cara, mas tu tem um processo, tu tem um método, né, que às vezes você fica muito pessoal, né? Acho que o ponto é, como é que tu consegue fazer com que aquele atendimento que o pequeno sempre dizia que tinha, e hoje é o grande que faz. Sim. Né? Quando eu abro o Google, tá lá a nota, você tem um NPS, o cliente está te dizendo que aquela loja te atende bem e você está lá dizendo que o atendimento é bom. Mas será que é bom mesmo, né? Quando eu estou fazendo, olhando uma coisa que eu quero acreditar que é, mas não é. Sim. O pequeno, ele tem uma profunda admiração pelo grande, mas eu acho que ele olha o grande no lugar errado. Ele não está olhando aquilo que ele pode fazer, que dá muito mais trabalho de fazer, que vai dar resultado. Ele acha que é uma fachada, ele acha que é uma luz, ele acha que é uma promoção, é colocar um produto. É isso mesmo. Ô Sérgio, e eu tenho aprendido com você andando, né, nessa linha aí de incopiáveis, que grande parte do sucesso de uma empresa, você fala muito de quarta camada, até o Fernando falou, o que é a quarta camada? Eu falei, espera que o Sérgio fala lá. E eu quero te provocar isso. São coisas invisíveis. É verdade. Quando a gente olha, por exemplo, experiência do cliente, os bastidores, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessas coisas invisíveis que geram sucesso para o negócio. As coisas invisíveis da quarta camada, né? Como a gente chama. Essa expressão quarta camada, eu fiz uma mentoria LXP, que foi uma coisa experimental, que espero repetir. Por sinal, o LXP Talk nasceu da liderança exponencial, né? Uhum. E a gente explora muito a quarta camada. A quarta camada é propósito. A quarta camada é um senso muito próprio de servir, né? É a liderança, é a cultura que você... O seu, digamos assim, o seu match, o seu mix que você traz com você, que você coloca na empresa, né? Então, muito da empresa tá baseada... E a possibilidade de ela virar um estabelecimento, uma empresa exponencial, é a capacidade de ver longe, de enxergar quadros do mundo, trazer isso para perto. Uhum. Não desperdiçar a execução, né? Fazer isso muito bem feito. Então, essa quarta camada é algo que ninguém ensina. Assim, a gente traz isso com a gente, né? Ou a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? É quando as coisas se juntam, né? Do nada os pontos... Aquilo que o Steve Jobs fala. É quando os pontos se juntam e aquilo... Exatamente. Né? É quando tudo converge, quando a conexão acontece. E daí você tem um negócio vencedor, né? Então, essa quarta camada, esse molho, digamos assim, não é fácil. Por isso que eu estou dizendo, o negócio não consegue ser copiado. Porque a quarta camada da liderança, da cultura que se estabeleceu ali, daquele, se for boa, cara, ninguém ganha. Ninguém vence ali. E quando eu vou para Independente, Fernando, jogando aqui no bate-bola para você, o que o Independente quer? Ele quer assim, ele quer margem, ele quer markup, ele quer rentabilidade. Só que ele esquece, eu queria que você falasse disso, ele esquece isso que o Sérgio está falando. Olha, esse contraponto da sutileza, que é a sutileza que faz o negócio ser diferente. Né? O cuidado, o carinho, o propósito. Por exemplo, eu me arrepio porque eu, escutando o Sérgio, por exemplo, falar da pandemia. Cara, teve propósito. O Sérgio fez um evento, o Roadshow, que rodou o Brasil. A gente levou farmacêuticos lá, né? O cara falou assim, eu salvei vidas. Tinha uma moça que teve um infarto dentro da minha loja. Eu vi esse vídeo. Cara, me arrepia. E assim... E isso é isso mesmo é um resgate da profissão do farmacêutico. Né? Exato. Porque, infelizmente, no Brasil, o farmacêutico sempre foi mal pago, sempre foi aquele cara que o empresário não gostaria de ter, mas é obrigado sou obrigado a ter pela legislação, né? Então, também resgatar isso, esse papel e colocar o farmacêutico no lugar dele, que é parte integrante do sistema de saúde, cara... Isso é incrível. Tem que ser, não tem outro caminho que eu E é impressionante esse, né? que ainda hoje, há pessoas que preferem pagar a multa e não ter. E aí, Fernando, esse cara, daí ele quer o quê? Ele quer só o self-1. Ele quer, assim, rentabilidade de dados. Eu queria que você comentasse disso, por favor. Então, assim, eu digo que é o campeão mundial de venda de compra de losartana. Né? Nas minhas andanças por ele Brasil, né? A gente tem um grupo hoje de Retail Jedi que tem mais de 1000 donos de farmácia, a gente conversa muito sobre isso e tem muita vaidade de indicadores que não fazem muito sentido, mas que o dono de farmácia, de repente, acaba contando isso nos amigos aqui nas feiras, no mesa de bar. Quanto tu comprou losartana? 90 centavos. Quanto tu comprou? R$1,20. E fica aquela coisa, e aí eu fico pensando, enquanto tu conseguiu esse preço incrível de losartana, que tu gastou tempo, energia, cotação, comprou mais do que devia, quanto do teu tempo tu está no salão entendendo o que está acontecendo? Enquanto do teu tempo tu gastou entendendo esse mercado para onde vai?
entendendo que hoje, vamos falar de iFood, que não é uma coisa mais que é novidade, todo mundo tem. Tu tá nesse aplicativo, tu colocou, tu não vendeu, tu consegue entender o que o consumidor está pensando? Vou falar uma coisa aqui que a primeiro momento pode parecer que é uma visão muito utópica e muito romântica, né? Mas eu vou falar como negócio. A camada principal aqui é negócio. A tua farmácia existe, Sérgio, para atender a necessidade daquela comunidade. Nos Estados Unidos, a farmácia é a farmácia conhecida como uma farmácia comunitária, né? Que ela, não no sentido comunitário no Brasil, mas ela atende aquela comunidade. Então, todos os anos, a Organização Mundial de Saúde lança um book que ela tem todas as doenças e tem um código chamado ATC, que é o código de classe terapêutica, não é o princípio ativo. Quando eu olho para uma farmácia e penso no mix dela, eu não penso se o produto é uma caixinha, se é uma apresentação. Eu penso assim, essa farmácia atende essa comunidade? Exato, é isso aí. No caso que eu trabalhei muito tempo em Manaus, por uma questão de saneamento básico, eu vendo muito albendazol. Eu vou para Santa Catarina, eu vendo muito produtos para disfunção erétil, antidepressivos. Quando eu copio esses mix e coloco, eu não sou relevante para a comunidade. E aí eu começo a fazer trocas que não são interessantes, onde o cliente não está no centro. Eu quero vender para ele um produto, pegando a teu gancho, Marcelo, que me dá mais margem. Não aquilo que o cliente quer comprar. Eu faço essa analogia sempre. Eu chego no supermercado e tem lá o sabão em pó Tixan. Uma pilha enorme, gigante. O Tixan deve deixar uma excelente imagem, está com um bom plano de trade, mas o consumidor quer o Omo. E eu não tenho Omo, por quê? Não, tu tem que levar isso aqui. Eu acho que a grande rede, ela entendeu isso. Ela percebeu que eu não vou medir o meu resultado pelo percentual do meu CMV. Quando eu pego o balanço das grandes redes, está lá, a margem bruta lá está 30, 29, e não é porque ele compra mais caro ou porque ele vende mais barato, é porque ele tem um mix tão completo que consegue atender essa comunidade. Legal. Eu estou falando do Dermo, vou botar as canetas aí. É impossível ter uma margem percentual alta nisso. E aí eu brinco. Tu quer ter 10% de uma Ferrari, Sérgio? Ou 90% de um Fusca, né? E essa falta de visão do todo, e aí passa pelo lado financeiro, passa pelo lado do mix, ela vai matando o negócio de dentro para fora, e aquela farmácia que um dia foi relevante naquela comunidade, do nada chega uma rede que consegue atender essa necessidade, e por mais que tu tenha carinho, afeto com aquele farmacêutico, com aquela pessoa que te tratou a vida inteira, de tanto tu pegar não, né? Tu vai caminhar para isso daí. Eu acho que a rede conseguiu, com método, emular aquele atendimento incrível que o pequeno tinha e que hoje não é mais suficiente. É isso que eu queria provocar, Sérgio. O cliente, cara, ele não... Já foi o tempo que ele aguentava... Ele nunca aguentou abuso, né? É o que tinha para hoje, né? Agora não tem mais. Agora é o tempo. Agora é a escolha. Agora é a possibilidade de busca. Eu nunca imaginei, por exemplo, que o Clique Retire ia decolar no Brasil como decolou. Sério? Nunca imaginei. Eu também não. Eu achei que fosse uma coisa mais pra gringa lá do que aqui. Eu ia para os Estados Unidos, cara. Hoje a gente vende na Abrafarma 21 bilhões de reais no Extra Loja, ano. 91% aplicativo próprio. Uau. Em alguns locais, clique retire 50%. Uau. Ou seja, na hora em que o cliente descobriu que eu resolvi a solução, que eu resolvi o problema dele. E ele, às vezes, precisa em 20 minutos, mas às vezes não precisa, ele precisa em um dia. E ele pode passar lá e você ofereceu essas soluções todas, sabe? E Sérgio, sabe o que é mais maluco? É um negócio impressionante. Pegando um gancho que tu está falando, esse clique e retire, ele não é uma barreira de tecnologia impossível do pequeno fazer por conta de custo. Quando eu comecei nesse negócio, para tu ter um BI, eu fiz uma parceria com a Close-Up para poder ter um servidor que ele me mandava, trocando por captura de receita. Hoje em dia tem N startups aí que você pode espetar e pode começar amanhã a ter um clique e retire. Os RPs de hoje, a gente começando lá atrás, né? As grandes redes, na minha opinião, elas têm uma sacada delas têm sempre o RP próprio ou ter um desenvolvimento lá dentro. Isso foi uma vantagem competitiva durante muito tempo. Mas hoje, com os RP de prateleira, eles têm praticamente a mesma coisa. E aí, esse resumo é colocar o cliente realmente no centro. Sem groselha, que eu falo, colocasse no centro não é uma frase de efeito, entendeu? Verdadeiramente no centro. Verdadeiro. E aí, por exemplo, essa história do clique e retire. O cliente, ele tá na jornada dele, ele quer comprar rápido e pegar rápido. Então, quando ele vai buscar o produto, é porque ele quer rapidez. Agora, Sérgio e Fernando, a pequena farmácia, ela sempre se gabou
né? Eu acho que é o nome, de ser a farmácia que conhecia o cliente, né? Por exemplo, eu lembro, e eu trabalhei nessa farmácia, a farmácia do Borges, né? A minha história é bem assim. Meu pai é dono de um bar, o Borges ia todo dia tomar uma cerveja no bar do meu pai, e eu com 12 anos, meu pai chegou e falou assim, minha mãe é crente, né? Eu não quero o Christian aqui. E aí, meu pai falou, leve esse menino daqui. E o Borges era esse cara, né? Eu tô trazendo aqui até uma memória do Borges para honrar ele, mas assim, o Borges era esse cara, ele lavava o ouvido, tal. Só que me parece, e a gente discutiu o quê, Fernando? A rede, atendimento frio, atendimento ruim, não é isso? Falta muito, falta muito produto. Olha a jornada, e eu quero que vocês comentem. Olha a mudança. Aquele atendimento relacional que as farmácias independentes tinham virou uma transação. Balconistas comissionados, o cara entrava para comprar um similar, ele tinha um tapete vermelho. Se ele falasse de uma PBM, e ainda a gente tem problema ainda hoje, com PBM, assim. Ainda hoje. PBM com 50%. E aí, 50% dentro, o cara fala assim, por quê? Porque dá muito trabalho. Então, assim, olha que complexidade. Mudou tudo. Aí eu olho para a grande rede, eu vejo seu amigo, atendimento de coração, né? Seu amigo, porque literalmente é seu amigo, estou falando da Pague Menos. Eu vejo RD com protocolos de receber o cliente no meio, sorrindo. Um atendimento excepcional. Porque o atendimento em si, eu acho que essa é uma confusão, desculpa falar um pouquinho mais nesse momento, só para dar um contexto, é mais do que simplesmente aquele ato. Queria que vocês começassem, foi só uma provocação. Hoje, a Abrafarma atende maravilhosamente bem e a pequena rede tem patinado. Eu acho que eu já comentei até aqui, eu chego lá em Fortaleza, né, de férias, aí minha família, não, essa Drogazil, todo mundo é de fora. Boa. Aí uma vez eu fui perguntar pro Marcílio, agora é o Atlanta. Você foi falar para ele. Ninguém é de fora, né? Você leva um pessoal durante um tempo para fazer um treinamento. Aculturar. O gerente local, ele decide depois de 2, 3 anos se ele quer ficar lá ou não, mas a galera toda que trabalha é local. É verdade. Agora a diferença é treinamento, é a cultura, é o processo, é a empresa oferecer um jeito de fazer que encanta o cliente, né? E no fundo é só isso, cara. É só isso. É só voltar à questão do encantamento. Quando a rede vai lá e investe um monte de dinheiro para ter o dado, né, identificar o cliente cada vez, oferecer aquele valor muito bom. Cara, é só para quê? Para o cliente ficar fidelizado sempre, para ele nunca querer sair dali. Verdade. Então, e essa é uma fórmula, voltando à tese do Fernando, absolutamente copiável, Fernando, por qualquer por qualquer pequena empresa. Eu digo que o varejo, de forma geral, o nosso varejo farma, né, ele é abençoado em vários aspectos. Um dele é a frequência de pessoas no ponto de venda. Pense aí, você, Sérgio, você, Marcelo. Teu colchão tem quantos anos? Seu colchão tem quantos anos? Se eu for numa loja para comprar um colchão e eu não comprar e comprar no concorrente, eu só vou precisar de um colchão daqui a 5 anos novamente. Provavelmente. Né? No varejo farma, essa recência e frequência é tão grande que deixou a gente mal acostumado. Para dar um número para vocês, e aí quem está vendo aqui o podcast faça essa provocação. 55% dos cupons que saem de uma drogaria tem só um SKU. Eu não estou falando de ticket médio. Eu, por definição, acredito que toda média é burra. Ela acaba escondendo algumas coisas. Você pode fazer a conta na tua farmácia, está dando 2,41, como se fosse o PI, né? Se você dividir o raio lá pela circunferência, vai dar 3,1416. Vira um número mágico. Olha para a tua loja e, muito provavelmente, 55% dos cupons tem só um produto. E o que acontece? A loja tem um fluxo de cliente. Quando eu não escuto o cliente, não faço uma completa cesta dele, eu começo a dizer que o mercado está ruim. O mercado está ruim, como se fosse um ente fora da realidade. E ele esquece que esse cliente não está completando a cesta dele ali, mas vai completar em outro local. E só aquele atendimento, meu amor, minha querida, já foi. Já não pode mais, já não tem mais essa leitura. Trazendo para esse modelo, eu entendo que a grande rede, ela consegue entender o hábito de compra, porque ela tem um histórico, ela consegue ter um bom script. Hoje você contrata uma pessoa neófila e ela está amanhã falando com muito mais verdade do que alguém antigo, porque tem ferramenta para isso. O ponto é
é como eu consigo, eu não vou trazer mais cliente para dentro, eu não acho que uma farmácia vai dobrar a quantidade de cliente, mas é como é que ela consegue atender ouvindo melhor esse consumidor. Isso vale para o grande, vale para o pequeno. Todos, né? sim, sem É dúvida. assim, muito bom. Uma coisa interessante que a gente viu na Coreia uma rede gigante. Aí o pessoal começou a fazer conta, né? Que varejista... Sei de conta. Porra, não paga, isso aqui não tá se pagando pelo 1.400 lojas. Dessa loja não tinha ninguém, né? Essa loja estava lotada. E aí, numa conversa com os executivos locais, a gente percebeu o seguinte, mas a gente não mede resultado por loja. Poderoso isso, hein? Poderoso isso. Olha aí, segura um corte. Se eu vendo 50% online, na verdade, a experiência de loja, né? Ela ter loja faz parte da experiência do online e vice-versa. Esse número hoje na Abrafarma é 21? 20 quantos? 20%, né? 21, E se a gente imaginar que a pandemia veio e aí depois da pandemia continua crescendo, né? E essa geração nova agora vai continuar para isso, é inexorável. E a gente tem que aprender isso. Tem que aprender que, na verdade, o que a gente está oferecendo são pontos de contato, de experiência, de teste, de prova, de conexão. E que o online, faz parte do jogo. Às vezes você compra mais online do que físico, mas ter a loja física, e não vamos medir a loja física pelo resultado que ela tem, mas pelo que ela deixa. Na solução do cliente. Pela solução que ela apresenta para o cliente. E não ser tudo transacional. Por exemplo, tem um fato. Sim. Quando eu entro e eu faço isso, eu entro, por exemplo, numa rede. Olha, eu encontrei esse produto mais barato aqui no seu aplicativo. A moça não faz cara feia para mim. Ela fala assim, por favor, compre aí. Compra lá e pega aqui agora. E isso é experiência. Eu falo assim, nossa, ela faz isso? Lógico, agora, eu pensando estrategicamente, né, Fernando? Eu tô dentro do aplicativo deles. Aquilo lá é um custo do lead. É incrível. É uma coisa que o varejo independente ainda precisa aprender, que é calcular o CAC, né? A gente acaba não olhando para isso. E um erro muito comum, a venda do iFood não conta para comissão, ou então essa venda online aqui, por que eu tenho que ter pagar tanto de comissão? É uma visão de curtíssimo prazo. Quando um varejista entende que ele não vai fazer... Claro que tem lojas que vão puxar o resultado para baixo, não vamos ser tão caxias assim, mas varejo é escala muitas vezes, né? Eu tenho uma loja, quanto custa eu tenho uma loja ali, falando de Fortaleza, na beira-mar, no espaço que é só super concorrido, eu tenho uma operação ali que eu vou me conectar com os clientes do Brasil inteiro. Verdade. E aquela loja não está dando resultado, eu vou fechar essa operação por conta disso, é um pouco complicado. Quando tu olha para o independente, talvez essa conta seja um pouco mais distante, né? Porque ele é uma operação de uma loja só. Mas isso vale, muitas vezes, para tu ter uma categoria, para tu estar dentro de um canal. Por que eu não estou com toda... Vou dar um erro muito comum para quem está vendo aqui de independente, quando ele vai vender no aplicativo de entrega, Sérgio. Uma farmácia independente tem ali seus 4.000, 5.000 SKUs, que é muito menos do que uma rede que tem 12, 13. Lá em Manaus eu tinha uma loja com 21.000 SKUs. Ele vai para esse aplicativo com 1/3, 2.000 SKUs. Ele escolhe quais são os SKUs que deixam margem e coloca no aplicativo. Então, ele escolheu pelo cliente, né? Quando o cliente vai fazer uma compra pelo aplicativo, ele não vai descer duas vezes. Vou comprar essa água aqui da loja A e vou comprar, sei lá, o produto da loja B. Ele não vai descer duas vezes no prédio. Ele vai escolher onde tem tudo. Exatamente. E aí você, ao invés de entender que a tua estratégia de mix está com problema, tu põe a culpa no aplicativo. Né? E aí você acaba não avançando. Acho que esse tipo de modelo... E a lógica tinha que ser o contrário, né, Fernando? Porque você tem uma cauda longa aí, você poderia, mesmo como independente, com uma limitação dele, oferecer o marketplace com certeza. Que, assim, a lógica é totalmente o contrário. Ou seja, coisas que você tem, e isso é um negócio que está rolando na grande rede, a mesma coisa do marketplace, que outra coisa que a gente já poderia pegar, e tá lá, super... algumas farmácias independentes entenderam o marketplace e estão vendendo junto ali e acabou. Exatamente. Então, assim, são coisas assim, é a fórmula que, se você parar para pensar, qualquer um pode fazer. Eu comecei a vender um livro, esses livros que estão aqui, o Voltei, né? Uma experiência que eu tive. Aí eu coloquei esses livros numa livraria e eu abri uma livraria digital. E eu tenho uma própria editora, tenho um site, vendo na Amazon, vendo em vários locais, e principalmente a minha loja, que é dentro da loja integrada lá. E tem um RP que controla. Cara, depois que eu aprendi a fórmula, não tem mais na loja física. Uau. A loja física demora para repor, demora para pagar, é uma confusão, prestação de conta.
Esse bichinho aí já vendeu 80 mil livros, Fernando. Peraí, vamos olhar aqui, ó. Já vendeu 80 mil livros. Eu conheço um pouquinho da história dele aqui. E na boa, assim, um mecanismo que qualquer pessoa pode reproduzir. Isso é incrível, né? Pode reproduzir. Agora eu preciso fazer um disclaimer aqui. Eu conheço operações de farmácias independentes que estão indo muito bem, já trabalhando com a Amazon FBA, já dentro do Mercado Livre, Shopee. TikTok Shop. TikTok Shop. TikTok. Vou contar um caso que aconteceu comigo essa semana. Um amigo, dono de uma indústria, trabalha com inaladores. Ele foi procurar um marketplace desse e falou, eu sou indústria, quero vender direto. E por isso eu tenho a melhor condição, quero ficar bem ranqueado. Pois não, faça aqui seu cadastro, colocou lá. Começou, 2 meses ele vendendo muito mal, olhando ele muito mal ranqueado, foi lá perguntar para a galera por que ele estava mal ranqueado. Desculpa, tem um rapazinho aqui de Leme, interior de São Paulo, que é o campeão e está vendendo muito. Ele falou, mas eu não tenho nem distribuição em Leme. Aí ele foi para cá para entender. Era um rapaz, um adolescente, que acabou de chegar dos Estados Unidos há mais ou menos 2 anos. O pai tinha uma farmácia e ele virou especialista. Vende 5 mil unidades de inaladores por isso. E o que ele fez? Ele se recolheu à sua insignificância, foi lá, bateu na porta do cara e falou, como é que eu te ajudo para te dar condição para vender melhor? Sim. Ele não conseguiu isso com a grande rede que ele tentou. Muito bom. Então, nós estamos indo para o final desse episódio. Eu sei que a gente tem muito assunto ainda. A gente pode até marcar outros episódios para falar desse universo que é o varejo. Mas eu quero fazer uma provocação final aos senhores. Esse jogo de farmácia independente, de rede, é um jogo soma zero ou é um jogo onde alguém perde e alguém ganha? Porque aqui eu queria olhar o ecossistema, qual a visão da Abrafarma para a farmácia independente. Fernando, por fazer, começa contigo. Eu gosto muito de fazer uma analogia com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados precisavam... A França estava ocupada e os aliados precisavam bombardear a França ocupada. No meio do caminho tem o Canal da Mancha, 130 quilômetros, e naquela época os aviões não tinham tanta autonomia. Os aviões, para atravessar o Canal da Mancha, se eles não tivessem uma blindagem, seriam facilmente abatidos. Mas se eles tivessem uma blindagem muito forte, consumiriam muito combustível. E não conseguiriam voltar, né? Não dá para pousar num campo ocupado. E os militares começaram a fazer o seguinte modelo. Todo avião que voltava do campo de batalha, que tinha alguns tiros, pegava-se um estagiário, contava lá, fazia um gabarito desse avião. É uma história bastante conhecida já. Essa história é real, inclusive. Foi real. E um judeu húngaro, Ablan Vlad, esse cara olhou para aqueles gabaritos e os militares estavam dizendo assim, vamos blindar onde o tiro está batendo. Ele tinha padrões. Tinha um padrão, né? Os tiros estão batendo na ponta da asa, então tinha um desenho, quem colocar no Google vai ver essa história. E ele olhou para aquilo e falou, não, tem algo errado aí. Os aviões que estão voltando com esses tiros não estão derrubando os aviões. Tem uma parte de aviões que estão caindo ou no oceano ou no território inimigo, que esse é o tiro que está acertando. Se eu pudesse ir lá com a caneta e pegar, eu vou entender o que está acontecendo. Então, como eu não posso fazer isso, eu vou blindar onde o tiro não está acertando. Trazendo isso para a realidade do nosso varejo, o ponto é o seguinte, o que eu estou blindando, que eu deveria ser um pouco mais sutil, olhar para o outro lado, né? Legal. Não achar que é tão óbvio a coisa. O independente, ele vai continuar, vai existir em vários modelos, vários formatos. Quando eu era Abrafarma, estava trabalhando numa grande rede, eu muitas vezes aprendi com o independente. Eu chegava lá, putz, o que esse cara está fazendo aqui? Eu acho que a Abrafarma, no tempo que eu nunca se omitiu a copiar o que é melhor, seja na Coreia, seja nos Estados Unidos, ou do independente. E entender que não é o tamanho ou a capacidade financeira que define o sucesso de uma companhia. Quantas empresas estão aí que já quebraram com capacidade financeira incrível? Eu sou de opinião, Sérgio, que esse mercado, talvez a grande disrupção dele vai acontecer de um play que a gente nem imagina que existe ainda. Aquela frase clássica do mercado do Vale do Silício. Os melhores sanduíches são feitos de vaca sagrada. O modelo de crescimento hoje do mercado é muito abrindo loja, né? Ainda tem isso. Mas se vier um modelo disruptivo hoje de uma startup, uma dark story, que você comece a crescer atendendo mais essa questão do online. E muitas vezes esse cara vai ser o disruptivo que pode estar no independente, pode estar na grande rede, ou pode vir de uma startup que nem está nem no independente, nem no grande rede, nem no associativismo. Eu não acho que esse mercado pode se limitar simplesmente a isso. A gente está vendo aí as indústrias vindo com marketplace, entrantes, então... É ter o olhar curioso,
atento e ver onde está a melhor prática sem preconceito. Se for na Abrafarma, eu vou fazer uma logística reversa da Abrafarma. Se for no Independente, cara, eu vou chegar lá com um olhar curioso para aprender. No grupo lá do Retail Jedi, a gente tem mais de 1.000 membros e é uma comunidade que a gente aprende todo dia. Às vezes o cara tá pequenininho lá no interior do Piauí, ele sai com um insight e fala, cara, eu tenho 20 anos de mercado, por que eu não pensei nisso? Legal. Aliás, o Fernando me convidou para participar do Retail Jedi, participo lá com prazer. E realmente é muito legal ver os desafios, né? São diferentes dos meus, né? Que convivo com as grandes redes. Mas são desafios muito interessantes, assim, dá para aprender muita coisa lá. Aliás, se você não participa, é @RetailJedi, né, Fernando? Isso aí, obrigado. Fernando pilota aí, se tem estudos, tem tudo que tem a ver com varejos, publica lá nesse grupo, é super legal. Está convidado a interagir, trazer seus insights, né? É isso aí. E muitas vezes a pessoa fica um pouco receosa. Eu quero te contando um disclaimer aqui que eu escutei nos bastidores do grupo, né? O Sérgio é uma celebridade nesse mercado. Então, quando o Sérgio entrou, muita gente ficou assim, meu Deus, e agora? Posso falar isso? Cara, né? Então, não, eu tô até dando um tempo, eu falo muito pouco justamente para não... Não, mas aí você dá um likezinho lá para a galera que você incentiva, né? Mas, voltando aqui ao nosso ponto, né? Não tem ganhadores nem perdedores, na verdade. Aí volta a história da quarta camada, né? Joia. Bom encerramento. O propósito você coloca ali, assim... Eu às vezes, nas minhas palestras, faço uma provocação. Você tem uma farmácia por quê? Né? Você foi parar nesse negócio por quê? Né? Lembrar do primeiro dia, né? Então, assim, a gente sempre está achando que vai encontrar uma fórmula... do nada, mas na verdade tá dentro, cara. Tá dentro. Você começou porque você queria, né? O cara que você foi sócio de alguém que trazia aquele molho. E às vezes a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. O grande desafio de uma grande empresa é não deixar se perder ao longo do tempo. E talvez o maior desafio do pequeno é como pegar essa coisa que é tão legal, que é tão comunitária, para a gente voltar à expressão original, né? E fazer disso um jogo que ganha naquela comunidade, que atende ao propósito, né? Que é super legal. Então, é muito mais que o próximo quarto, é muito mais que a próxima rodada, não pensar só no final do mês, não pensar só no final do ano, mas pensar assim, a longo prazo, que é um problema que a gente como latino tem. É muito curtíssimo prazo. Pessoal, foi isso. Que episódio rico. Eu espero que você tenha... Esquecemos de falar, que quem comentar... Vou falar agora, Sérgio. Vai, fala aí. Vou falar, então. Vou deixar uma para você. Estamos usando a inteligência artificial para isso. É isso aí. Nós estamos aqui com uma outra entidade, sei lá o nome disso, né? Entidade mesmo. Onde você, comentando esse episódio, e o comentário o que você achou? Polêmica, não concordo, dá um oi. Você vai receber... Interagiu de alguma maneira. De alguma forma. E eu quero, inclusive, convidar, Fernando, eu não tô nesse grupo ainda, viu, Fernando? Vou te mandar o convite. Mas eu quero convidar todo mundo, que são os fãs do Fernando Ferreira, né? Para comentar aqui, para receber o PDF, olha só que legal, onde tem tudo transcrito, com comentários, inclusive. Sim, a inteligência artificial que faz. Incrível. Sugere próximo ponto, faz plano de ação. Não tem que anotar nada, né? Já tá. Mapa mental. Tá pronto. Mapa mental pronto. Então é isso. Obrigado pela audiência, Fernando. Obrigado. Eu que agradeço. Foi legal. E que boas provocações que você Excelente. fez. Vamos trazer o Fernando umas 3 Vamos, tem assunto, cara. Ele tem cada metáfora. Muito bom. Fernando, obrigado, viu? Valeu. Me sinto honrado aqui. Obrigado aí, muito bom, hein? Tamo junto. Até o próximo episódio. Te espero. Tchau, tchau.